Agora sim, a série Dormindo com o Inimigo chega ao capítulo final. Na última reportagem, que revela a trama maquiavélica da namorada que arquitetou a morte do empresário Jorge Bini, uma peça-chave surgiu nas investigações. É o rapaz que foi contratado para fazer o serviço sujo, com o apoio do amante da mulher. Aqui na Sandra, a namorada do Jorge Bini, a vítima fatal. Aqui, o amante que ajudou ela a esquematizar tudo. E lá, por último, nós temos esse homem que foi o executor. Segundo ele, o valor combinado para tirar a vida do empresário foi de R$5.000. Bini foi dopado, assassinado a golpes de ferro e teve o corpo queimado na tentativa de apagar todas as evidências. Um crime assombroso. Você vai acompanhar agora os últimos detalhes que levaram a polícia a descobrir o plano muito bem arquitetado e o desfecho. Exatamente isso. Porque hoje começou o julgamento no Tribunal do Júri. Eu tenho informações ao vivo lá do Tribunal do Júri, mas antes, a última reportagem da nossa série Dormindo com o Inimigo agora na tela. Ontem você acompanhou como a polícia desvendou o motivo que fez Antônio e Sandra se unirem para dar cabo da vida de Bini. Para fazer o serviço naquele dia. Ele falou para mim que era para dar um susto. De acordo com o casal do crime, Bini era agressivo e estaria ameaçando Sandra, que temia pela própria vida. O Beto bateu na senhora aquele dia? Batia? A senhora estava... Então, na verdade, sim, bater ele não batia. O Beto, ele era agressivo com palavras. Não era para acontecer isso, a morte dele. Mas o Beto era uma pessoa muito ciumenta. Ele ameaçava muito a gente, inclusive mensagem no celular ameaçadora. Várias e várias vezes dele ir com a caminhonete dele lá na minha casa, patinar a caminhonete, buzinar, altas horas da madrugada, não tinha hora para ele ir. Ele já ameaçou o senhor? Já. Com arma? Várias vezes dele estar com o revólver na caminhonete. As ex-mulheres de Bini desmentem essa afirmação. Ele era agressivo, possessivo. Nunca, de jeito nenhum. E hoje você vai saber detalhes de como o crime foi consumado. Você viu as 3 versões que Sandra, a companheira de Bini na época, deu do fato. Primeiro, ela diz que Bini teria desaparecido. Depois, ela muda a história e conta que, na verdade, foram 2 homens armados que assaltaram o local e sumiram com Bini. Por fim, ela finalmente confessa o envolvimento do ex-marido nisso tudo. Mas, o tempo todo, Sandra fala que a intenção não era matar Bini, apenas assustá-lo. O que ele pediu para você? Para dar um susto no cara. Primeiro, ele falou nessas palavras? Nessas palavras. Dá um susto, dá uma esbordada nele, dá um quebra-pau nele, quer dizer. Tudo isso cai por terra quando o executor do crime é interrogado. Ele deixa muito claro que, na verdade, a intenção tanto de Sandra quanto de Antônio era matar Bini. Eles estavam querendo matar ele de qualquer jeito. Ele abriu, falou... Eles que você fala, Sandra também. Sandra também. O delegado sabia desde o início que, além de Sandra e Antônio, uma terceira pessoa teria ajudado diretamente na execução de Bini. Antônio não quis informar o nome dele de forma nenhuma para a polícia, mas passou uma outra informação importante. O nome de quem teria passado o contato desse suposto matador. Não posso. Não pode? Mas tem um terceiro. Tem. O senhor pagou por esse terceiro quanto? Então, no primeiro orçamento ele pediu 5.000. 5.000. E o senhor pagou quanto? Já foi dado 4. Já foi dado 4.000? Quem fez o contato para o senhor contratar essa pessoa? Quem deu o contato? Então, a Sandra conseguiu com uma amiga dela. E ela fez a ponte e ligou para o senhor e botou o senhor no circuito com ele. Isso. Aí o senhor fez a tratativa. Sim. Do valor. Antônio diz que está arrependido e continua afirmando que a ideia inicial era apenas dar um susto no Bini. Com certeza o camarada reagiu e... O senhor está arrependido? Bastante. Bastante? Mas, assim, o cara perseguia muito, ameaçando de morte. Eu, meus filhos, a própria Sandra. Entendi. Ele tinha um revólver 38. Tá. Até aqui na rodovia dos Minérios ele saiu com a caminhonete atrás de mim.
Sandra também trouxe o nome de Iracema como a pessoa que fez a ligação entre eles e o executor. Tá, vocês contrataram uma pessoa para fazer o quê? Eu não contratei nada, né? Quem contratou então? Foi o Antônio. O senhor Antônio, tá certo. E quem passou o contato pro senhor Antônio, do executor? Foi a Sema. A Sema. A Iracema, de cara, assim que foi ouvida, disse que desde o início a intenção era a morte de Bini. Ela afirma que Sandra perguntou com todas as letras se o tal pinguim, que seria o Éder, fazia serviço de matar. Ela perguntou se o Éder fazia qualquer tipo de serviço, né? Daí eu perguntei para ela, mas que tipo de serviço? Ela falou, por exemplo, matar. Eu falei, não sei. Daí eu falei para ela assim, mas o que você está pretendendo fazer, sabe? Daí ela não me falou. Através da Iracema, o delegado chega ao executor do crime. Peça-chave para esclarecer essa macabra história. Éder Grumon, conhecido como Pinguim e também conhecido por realizar vários tipos de serviços de origem duvidosa, contou tudo para a polícia. É dele a afirmação de que o casal do crime queria Bini morto. Eles falaram que queriam matar o cara com qualquer jeito. O assassino contou de forma minuciosa como matou Bini. Ele disse que quando entrou no quarto, o empresário estava dormindo. E assim que levou o primeiro golpe, ele acordou. Teve luta corporal e Bini foi espancado até a morte. Vocês adentraram a residência. A Sandra recepcionou vocês? Ela estava na porta, mandou nós entrar. Ela estava na porta? Estava na porta, eu já fui direto no quarto. O que ela disse pra vocês, a Sandra? Ela falou que ele estava no quarto. Ele tá lá? Ele entra que ele tá no quarto. Ele estava no quarto de casal? De casal dele, na cama. Como que ele estava? Ele estava apagadão. Daí ele tentou vir pra cima, já era dia segundo, a barra de ferro caiu na minha mão ainda. Eu tentei entrar em luta corporal com ele, dei mais um, daí consegui pegar a barra de ferro de volta. Ele sangrou? Sangrou. Bastante? Sangrou bastante. Ele acordou? Ele acordou, levantou, tipo, deu aquela expressão de levantar assim, e já veio pra cima. Ele veio pra cima, eu tinha que dar mais umas duas. Ele não caiu, voltou pra cima e volta, ele é mais forte que eu. A gente entrou em luta corporal mesmo, consegui derrubar ele de volta, dei mais um nas costas dele, consegui derrubar ele de vez e ele ficou caído sangrando. Nisso, o São Antônio veio, também deu uns chutes nele, uns empurrão pra ver se ele... E a Sandra estava assistindo? Não, ela estava na parte de fora da casa. Pro ladinho de fora? De fora. Ela não chegou nem a entrar no quarto na hora. Repare que Éder se trai no próprio depoimento. Ele já tinha afirmado que Sandra e Antônio queriam ver Bini morto. E, novamente, em um ato falho, ele complementa que a intenção inicial era achar a arma de Bini e, com ela, matá-lo. Ah, vocês sabiam que o Bini tinha uma arma? Ela falou que ele tinha uma arma. Até lá na hora ou antes? Bem antes. Ela já tinha falado que ele tinha uma arma. Só que ela não sabia o local que estava, né? Até a gente revirou um pouco a casa, ver se achava a arma e coisa nada. Ah, vocês estavam procurando a arma? Procurando a arma. A ideia era usar o revólver. Usar a arma. Depois de deixar Jorge Bini desmaiado, Sandra teve a ideia de queimar toda a casa para apagar qualquer evidência do crime. Quem deu essa ideia foi primeiro? A Sandra. A Sandra falou, vamos queimar a casa. Falou, vamos queimar tudo, porque não adianta deixar evidência nenhuma. Ela já tinha gasolina ou alguma gasolina? Quem levou foi o São Antônio. O São Antônio levou. Já estava no veículo Gol Prata dele. Estava no Gol Prata. Ah, então ele já tinha prévia intenção de queimar tudo. E note que, mais uma vez, Éder confessa que a parte dele era matar Jorge Humberto Bini. Entendo, só para você entender. A minha parte era matar o cara. E aí ficou o questionamento: o que fariam com o corpo da vítima? Eles decidiram, então, enrolar o corpo de Jorge Humberto Bini em uma cortina e levaram o corpo na própria caminhonete da vítima, até um local longe o suficiente para não chamar a atenção. E lá também atearam fogo ao corpo de Bini, para tentar dificultar o reconhecimento do cadáver. Ele jogou o corpo fora da caminhonete, jogou mais umas coisas que estavam em cima da caminhonete. Na zona rural lá? Na zona rural. Para pegar fogo mesmo. Essa gasolina, então, o seu Antônio já havia previamente trazido. E você já tinha visto a gasolina no carro dele? Eu vi quando ele pegou. A gasolina fora do carro depois. Daí a gente chegou lá, jogou o corpo, jogou tudo que tinha para jogar fora da caminhonete e foi botado fogo. Jogou gasolina e ele caiu com fogo. Ele já estava morto? Ele já estava morto. Não esboçou nenhuma reação? Não esboçou nenhuma reação. Éder ainda destruiu completamente a afirmação recorrente de Sandra de que a intenção não era matar Bini.
porque todo o plano já estava cuidadosamente calculado. Até o que a Sandra faria depois de tudo executado. Até o que ela falaria para a polícia. Vim para a delegacia daqui ou ir no posto policial para relatar os fatos, né? Que ela tinha sido invadida a casa, ela contar a história dela, né? Ela já tinha planejado, já tinha arquitetado uma história para contar para a polícia. Você sabe se ela chegou a comunicar a polícia dessa história? Eu acho que sim. Então ela teria feito a falsa comunicação de um crime, engendrado esse plano aí, e você e o Antônio sabiam disso? Sabia disso, essa parte. Esse era o plano? Esse era o plano. Entendi. Comunicar à polícia a falsa prática de um crime para tentar disfarçar o crime que vocês haviam praticado. Até as lágrimas e o suposto arrependimento dela não parecem tão verdadeiros assim. A senhora está arrependida? Tô. Levamos ali imagens de vídeo monitoramento onde consegue apontar para os autores da prática do crime. Os veículos foram submetidos a perícias. O júri dos 4 acusados começa nesse dia 3 de agosto, no Fórum de Almirante Tamandaré. O delegado responsável pelo caso, à época dos fatos, Thiago Dantas, comentou que o trabalho da polícia foi concluído. E agora, o destino de Sandra, Antônio, Éder e Iracema está nas mãos dos jurados. A Polícia Civil trabalhou com prova técnica, bem como elementos informativos concretos dos fatos que aconteceram naquela ocasião. O advogado de um dos réus tem a certeza que todos serão condenados. Mas ele acredita que nem todos os envolvidos deveriam responder por todos os crimes. Uma acusação pesada, diversos crimes que estão sendo atribuídos aos 4 que estão sendo acusados, e a expectativa é esclarecimento da verdade. Eles estão colocando todos na mesma situação, coisa que não é. Então o compromisso da defesa técnica do Éder é separar o joio do trigo. Há responsabilidades para alguns, mas que nem são para todos. As coisas têm que ser devidamente delimitadas. Para a família de Bini e a mulher que foi amante dele no período de idas e vindas com a Sandra, agora é momento de justiça. Nenhum animal merece ser morto a paulada como ele foi, né? Então, o que a gente espera da justiça é que essas pessoas fiquem presas pelo maior tempo possível. A meu ver, nem prisão perpétua seria suficiente para eles pagarem tudo o que eles fizeram. Mas a nossa esperança é que eles fiquem presos por muito tempo. Eu acredito que Deus aí sabe de todas as coisas e nada vai passar impune. Creio grandemente nisso e creio na justiça de Deus primeiramente, mas creio na justiça do homem também, que vai ser feita. Os 4 acusados estão neste momento sentados no banco dos réus no Fórum de Almirante Tamandaré. E nós vamos para lá com informações ao vivo. A Dani Sevieri está lá no Tribunal do Júri, ela vai trazer todas essas informações, não dá tempo nem de piscar aqui no Tribuna da Massa. Deixa eu falar sério aqui com vocês. Nós estamos na série Dormindo com o Inimigo. O julgamento está acontecendo neste exato momento. Tribunal do Júri, Fórum de Almirante Tamandaré. 4 acusados sentados no banco dos réus para enfrentar os jurados, 7 integrantes da sociedade. Por favor, Dani, conta pra gente todos os detalhes aí do fórum. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Lucas, e para todos que nos acompanham. Bom, os trabalhos hoje começaram às 9 horas da manhã. A primeira testemunha que sentou no banco foi o marido da Fabiane, que era cunhado de Bini, por volta das 11 horas, e depois ela foi ouvida agora. Foram só essas 2 testemunhas ouvidas até agora. Serão ao todo 27 testemunhas, então faltam 25 e mais os 4 réus, para então partir para os debates. Eu vou conversar com o advogado o doutor Luiz Gustavo, que é advogado do Éder Grumont. Doutor, bom, como é que a gente pode falar do início dos trabalhos dessa quarta-feira, do primeiro dia? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, os doutor. Trabalhos começaram um pouco tarde, né? Porque algumas questões de ordem pública, algumas questões que tinham que ser saneadas no processo. 27 testemunhas, será um trabalho de fôlego. O Tribunal do Júri é dado a isso, né? São 7 pessoas de Almirante Tamandaré que vão julgar o caso, e até por isso foi matéria de debate, porque existe toda uma campanha publicitária para um justiçamento e não para fazer justiça, né? Então, a exigência da defesa foi que os jurados não tivessem o maior contato com essas pessoas, não viessem nem aqui fora, justamente para isso, né? E o que a defesa está, nesse exato momento, é tão somente podando os excessos da acusação.
existe muito sensacionalismo, existe muita coisa alheia ao objeto do processo criminal. E como advogado que sou, não vou deixar a defesa apanhar, né? Então, a situação está dessa forma. Lucas começou realmente um pouco tenso o tribunal do júri, mas faz parte da essência do júri, né? As coisas vão se acalmando conforme vão a duração do processo. Então, o que eu peço nesse exato momento aqui para o público em geral, né? Que se comportem. Existe uma família enlutada, é bem verdade, mas também existe 4 pessoas que estão na iminência de perder a liberdade. E segundo ponto é que façam justiça, separem o joio do trigo. Nem todas as pessoas que estão sendo acusadas estão no mesmo patamar, na mesma situação. Mas o jurado é pessoa do povo, inteligente, e vai dar a cada um o que é seu. Doutor, e como é que fica? Porque o Éder, pela forma como ele comentou, pela confissão dele, pelo menos em interrogatório para a polícia, ele fala que foi ele que acabou batendo, ele fala dessa questão da morte. O senhor acredita que há um risco de que ele pegue a pena maior ou não? Existem cartas na manga, né? O jeito de falar. Muita coisa vai acontecer nesse plenário, tá? Muita coisa vai ser trazida, novidades acontecerão. Mas eu não tenho dúvida, assim, o Éder ele foi trazido, né? Ele foi tragado para essa desgraça, ele não queria a morte, ele não conhecia essas pessoas, não tinha por que ter. O fato que ele aconteceu, isso vai ter que esperar um interrogatório dele. Mas assim, o que eu peço para ele? Ele vai ser penalizado, mas uma pena justa, não conforme estão os gritos da rua. Doutor, ele fala que o casal sabia, queria a morte até. É um dos termos que ele usa, pelo menos quando ele conversa com a autoridade. Não, veja, primeiro, ele não fala isso. Depois, o interrogatório dele foi tomado sem a presença de advogado. Veja a importância, Lucas. É sempre muito importante ter um advogado ao seu lado. Porque no momento de desespero, ele quer agradar a pessoa que está sendo inquirida, né? O que um inquérito policial vale no processo criminal é muito pouco. Isso vai ser devidamente esclarecido. Foi dito muita coisa que não foi comprovado. Lucas, então tá aí, doutor Luiz falando conosco, pelo menos dessas primeiras impressões do dia de hoje. Primeiro dia desses 3 que há essa pretensão, pelo menos. Eu agradeço a entrevista dele, Dani. Ele está defendendo o Éder, que foi o executor. Não é? Ficou muito claro aí nas nossas matérias. Aí nós temos a Sandra e o Toninho, que teriam arquitetado tudo, e a Iracema, que também foi uma ponte de tudo isso. Eu tô curioso para saber o que vai dizer o advogado ou a advogada da Sandra. Você tem condições de conversar com ela ainda? A Dani é advogada, né? A produção já me informa aqui, a competentíssima Gisele Lima já me informou que é uma advogada. Você ainda vai conseguir conversar com ela, né? Sim, a doutora Andréia está aguardando, inclusive, para falar conosco a respeito da defesa da Sandra para esses 3 dias agora. Vamos fazer o seguinte, é um intervalo do almoço, é isso, né, Dani? Perfeitamente, perfeitamente. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer essa entrevista e eu quero que a Dani me conte o que ela viu nessas primeiras horas de julgamento. Já teve gente importante para o caso, testemunhas importantes, falando ali como testemunha. Então nós vamos voltar com a Dani, não dá tempo nem de piscar. Então com a Daniela Sevieri, ela está ao lado do nosso Ivan Pereira, que estava de férias, está descansadão, nosso repórter cinematográfico, e agora voltou com tudo. E eles já voltaram para arrebentar com essa série de reportagens aí, né? A Dani Sevieri se debruçou sobre todos estes depoimentos e trouxe pra gente uma série especial que explicou certinho tudo o que aconteceu. A trama maligna. E pra mim, Dani, eu vou dar minha opinião aqui. A grande cabeça de tudo isso foi a Sandra. Quero que você pergunte para ela, pode dizer para a advogada, que eu estou dizendo, a doutora Andréia Tenório, eu estou falando para a doutora Andréia Tenório, doutora, na minha opinião, a Sandra foi quem arquitetou tudo isso, esse plano maquiavélico. Por favor, é com você, Dani. Doutora, já tem uma pergunta do Lucas já de cara. Ok, sem problema nenhum. Ele disse o seguinte, que para ele, pelo que ficou claro, por tudo que a gente acompanhou do caso, quem teria arquitetado tudo isso e a morte do Bini seria a Sandra. O que a senhora tem para dizer sobre isso? Lamentavelmente, ele está errado, não foi essa versão, uma versão comercializada pela família que busca uma justiça que realmente a qualquer preço. Não é isso que aconteceu, muito pelo contrário, no decorrer dos trabalhos nós vamos comprovar e trazer para toda a sociedade ter acesso ao que de fato levou à morte do Humberto Bini. Primeiro, eu já digo a toda a sociedade,
toda versão tem dois lados. E o que foi vendido até agora, o que foi trazido, é uma assistente de acusação buscando de toda sorte para provar algo que nunca existiu. A Sandra nunca arquitetou nada, pelo contrário. A Sandra foi uma vítima, de certa forma, das violências sofridas dia a dia, da convivência que ela estava com Humberto Bini. A Sandra foi casada por 20 anos, sem nenhum problema no relacionamento dela. Com 8 meses, lamentavelmente, ela sofreu todo tipo de abuso, não só sexual, como psicológico, como mental. Então a Sandra aqui, ela também, de certa forma, ela é vítima de um homem abusivo. Para tanto, se ouvisse os depoimentos na delegacia de polícia, saberiam que a própria ex-mulher dele disse que ele era um cara abusivo, que ele era um cara possessivo, não abusivo, que ele era possessivo e tinha muitos ciúmes da Sandra. A Janaína, que era a suposta amante, também traz a informação que ele era possessivo em relação à Sandra, que ele também, de certa forma, a perseguia. Então a Sandra não é esse monstro que a família está buscando dizer que ela é. Ela não é. Doutora, a senhora acredita que no final do julgamento pode haver uma inocência da Sandra? Eu sempre vou acreditar na defesa do meu cliente, principalmente eu vou acreditar no ser humano, no julgamento justo, num julgamento que não seja parcial, num julgamento que não seja conduzido pela família que dispõe de muito recurso financeiro. É evidente isso, que a família Bini é tradicional na cidade, todo mundo os conhece e com muito recurso. Então eu acredito, acima de tudo, que os jurados vão depositar na urna o que eles entendem que é justo, é isso que eu acredito. Doutora, só uma dúvida que ficou. A Sandra, num primeiro momento, quando tudo aconteceu, ela fala que ele teria desaparecido. Depois ela fala dos dois homens. Só por fim que ela fala do Antônio. Você imagina o desespero dessa mulher. Você imagina o desespero da pressão que ela sofreu da situação. Você imagine que ela iria viajar para São Paulo sem saber se ela retornaria. E tanto é que a Sandra, em momento algum, ela foge da cena do crime. Ela chega na cena do crime junto com a polícia militar. Ela vai atrás de uma forma desnorteada, ela vai. Então eu acredito sim, acima de tudo, que a justiça vai ser feita hoje. E a justiça que vier, a defesa vai estar do lado para concordar e buscar um julgamento justo que nós queremos aqui. O maior trabalho se deu hoje pela manhã, já foi no sorteio de jurados. Boa parte tem comprometimento, ou curtiu uma página do Bini, ou trabalhou. Então, assim, nós tivemos um trabalho hoje, a defesa, já pela manhã, para escolher as pessoas que fossem mais isentas possível. Obrigada, viu, doutora? Lucas, a doutora comenta dessa forma em relação aos jurados, porque a gente sabe que foi um caso que tomou muita proporção, principalmente aqui na cidade de Almirante Tamandaré. E eles buscam, pelo menos, que os jurados sejam os mais imparciais possíveis, né? Para se tentar essa busca por justiça. Obrigada, viu, doutora? Imagina, obrigada e bom trabalho aos senhores. Lucas, nós temos também um amigo do Jorge Humberto Bini que está acompanhando o julgamento desde o início. Ele vai conversar conosco também. Já posso chamá-lo? Vamos fazer o seguinte, ajeita tudo aí, porque eu quero saber, eu quero te fazer mais perguntas. Eu quero que você fale com esse homem, mas se ajeita aí primeiro, por favor, porque eu também tenho que trazer outras informações enquanto isso. Eu já volto com a Dani. O advogado do amante vai conversar com a gente. Lá no Fórum de Almirante Tamandaré, onde acontece hoje o Tribunal do Júri, no Tribunal do Júri, o júri popular destes 4 acusados. Eles estão sentados no banco dos réus. E aqui, exatamente atrás de mim, deixa eu até dar um passinho para cá, esse homem aqui, ó, é o amante que teria ajudado a Sandra a arquitetar tudo. A morte do atual namorado desta mulher. Pois bem, de acordo com a denúncia, de acordo com o Ministério Público e também com a polícia. Agora, o advogado desse homem vai falar com a Dani Sevieri. Por favor, Dani. Exatamente. Estou aqui ao meu lado, está o doutor Adriano Machado, que é o advogado do Antônio. Doutor, o Lucas questionou, inclusive, para a advogada da Sandra, se ela seria a mentora de tudo isso. Faço a mesma pergunta para o senhor, porque nós temos um casal, a Sandra e o Antônio, que são apontados como os mentores de tudo isso. Como é que o senhor vê isso? O senhor vê que o Antônio realmente agiu para isso? Na verdade, não houve isso. Não houve isso. Não houve esse plano, não houve essa divisão de tarefas, entendeu? Não houve nenhum esquema sofisticado, tá? Que buscassem previamente a morte do Bini. Não houve isso. O Antônio, a nosso ver, isso vamos provar no processo, que ele é vítima das circunstâncias. O Antônio recebia dezenas de ligações da ex-esposa, que ele trata como mãe dos 3 filhos dele, que ela estava numa situação de praticamente cárcere privado. Tem testemunhas que vão comprovar, que a Sandra, acho que a doutora
já mencionou, por várias vezes deixou o salão fechado a pedido dele, por várias vezes foi impedida de trabalhar, por várias vezes ela sair de casa, tinha que passar a localização de onde ela estava para ele. A ex-esposa vai ser ouvida, ela vai confirmar, porque ela já disse em depoimento que ele tinha um ciúme doentio por ela. Ela já disse em depoimento que ele era uma pessoa que não iria mudar. Isso está tudo gravado, entendeu? O Antônio é vítima da circunstância. Ele foi socorrer a ex-mulher, mãe dos 3 filhos dele. É isso que a nossa estratégia de defesa vai passar por isso, entendeu? Não houve esse esquema sofisticado de planejamento, de plano, de divisão de tarefas, não houve nada disso, entendeu? Então, a princípio é isso. Ele está arrependido de ter se envolvido nessa situação? Totalmente arrependido, tá? O objetivo de retirar, de tirar a ex-esposa dessa situação, certo? Não tem, tem sentimentos, evidentemente. O que ele tem a dizer, o que a gente vai confirmar no decorrer da instrução, é que de fato não havia desde o início essa intenção de matar. Não havia. Quem vai matar não vai precaver, não vai se precaver, não foram verificadas as câmeras de vigilância, vai com o próprio carro, usa os mesmos celulares para tramar, entendeu? Justamente porque não houve essa trama, entendeu? É o que a defesa vai questionar daqui para frente para as testemunhas. Muito obrigada, viu, doutor? Olha, Lucas, então nós conversamos aqui com 3 dos advogados que defendem os 4 réus. Então, o advogado do Éder Grumont, que foi a pessoa que executou o crime, a pessoa que efetivamente tirou a vida do Bini. Nós conversamos com a doutora Andréia, advogada da Sandra, que era a companheira do Bini quando tudo aconteceu. E agora com o doutor Adriano Machado, que é advogado do Antônio, que é o ex-marido da Sandra. E nós vamos falar agora com o Marcelo, vou pedir para ele vir aqui, que ele era um dos melhores amigos do Bini. Marcelo, você está aqui com a camiseta, ó, Queremos Justiça, Beto Bini. A gente percebeu muitas pessoas aqui no plenário, você ouviu aqui os advogados falando. Como é que você está em relação a tudo isso? O que você espera? A camiseta é muito clara, né? Teve gente que citou que era uma coisa midiática aí, mas a camiseta é clara. A gente quer justiça, ninguém fez manifestação, ninguém deu uma palavra. Nosso recado está aqui. Como o Beto Bini foi calado, não está aqui para se defender, nunca mais estará, a gente está aqui para fazer essa defesa a ele, para buscar essa justiça para ele, para acalentar o coração dos amigos que estão aqui e da família. É isso que nós queremos. Você acredita que os 4 vão ser condenados? Com certeza, eles são confessos, né? Réu confesso. A única coisa que a defesa está procurando é diminuir a pena. E a gente está aqui com fé, acreditando que será a pena máxima. Muito obrigada, viu, Marcelo? Lucas, então esse é só o começo desse primeiro dia. Deve acontecer os trabalhos hoje até perto das 11 horas da noite. Ao todo, como dissemos, 27 testemunhas, 4 réus para serem ouvidos e os advogados depois para debaterem com o Ministério Público para ver o que os jurados vão decidir. Olha, Dani, tem... Meu Deus. Sabe quando a gente fica desacursoado? Eu estou desacursoado. Porque vamos lá. Tem coisas que só o noticiário de segurança pública, só o jornalismo investigativo garante para você. De acordo com o que eu estou ouvindo dos advogados, o único culpado na situação é o Jorge Bini, que morreu com golpes de barra de ferro, que tacaram fogo no corpo dele. É o único mal da história. Aqui tudo bonzinho, tudo santo, tudo faz trabalho missionário. Pelo que eu estou entendendo é isso. Ninguém fez nada. Não aceito. Não aceito, me desculpa, viu, Dani? Eu sei que muitas vezes o departamento jurídico fica maluco comigo. Eu respeito o trabalho dos advogados, respeito e muito. Todo mundo merece uma boa defesa, com certeza. Mas eu não aceito o que eles estão falando aqui. Nós temos um homem que foi morto com golpes de barra de ferro, tá? E depois atiraram fogo no corpo dele para sumir com as evidências. E aí estão dizendo que não teve plano, que não aconteceu nada disso. A advogada da Sandra falou que não teve plano, ela era vítima. Que ela era vítima. O advogado do Toninho, mesma coisa, que não teve plano, que ele não participou de nada. Da Iracema deve falar algo parecido, que não fez ponte nenhuma. E lá do último, do executor de fato, o Éder, ele não foi o executor, então, pelo jeito, né? De acordo com o advogado do Éder, ele, na verdade, teria apenas... Ele quer responder apenas com relação ao que ele fez. Tá, e ele não executou? Executou, não executou? Não tacou fogo? Não... Então, o que aconteceu? Então, me expliquem pro burro aqui, porque eu devo ser burro, eu devo ser muito idiota. Não é possível. Expliquem o que aconteceu. Então, expliquem pra gente. Se não fizeram isso, se não fizeram esse plano maligno para tirar a vida dessa maneira violenta que tiraram desse homem, então o que fizeram, pelo amor de Deus?
Desculpa eu aumentar o tom de voz, mas a gente está atento e eu quero trazer amanhã para vocês o resultado desse júri popular. A Dani Sevieri vai acompanhar, as nossas equipes da tarde também vão acompanhar. Eu espero uma condenação digna para o Jorge Bini.